Oi, pessoal, estou muito feliz que vocês estão aqui hoje, dividindo comigo esse tempo, dividindo comigo esse espaço para que a gente possa juntos caminhar para uma Porto Alegre sem medo. É importante que a gente tire sempre um tempo para fazer essa troca de ideias. Eu acredito que numa palestra, num debate, a gente sempre cresce muito. E eu hoje quero conversar com vocês sobre estratégias para que a gente possa ter uma Porto Alegre sem medo. E vocês devem estar pensando, quem é essa pessoa que vem me falar sobre uma Porto Alegre sem medo? Então, antes da gente começar a entender toda a palestra, eu quero me apresentar. O meu nome é Mariana Doerno Lescano, eu tenho 33 anos e hoje eu vim conversar com vocês. Eu tenho uma família, meu pai é coronel do exército, os meus avós são coronéis do exército. Sempre questiono para minha mãe, inclusive, se eu não nasci no quartel, porque de tanto que a família Verde Oliva está comigo, e eu tenho muito orgulho disso, eu fico muito feliz quando eu conto a minha história. Eu tenho a minha mãe, ela é arquiteta, o meu irmão e as minhas duas avós, que todo mundo que me conhece sabe que são os grandes amores da minha vida. E eu tenho os meus dois filhos caninos, o Inácio e a Biluca. São os meus filhos, quem divide comigo o dia a dia, e é por eles também que eu quero uma Porto Alegre sem medo. E eu tenho certeza que aqui alguém deve estar pensando no seu bichinho de estimação, no seu pet, no seu filho, enfim, são tantos nomes que a gente dá hoje em dia. Eu gosto de dizer que são os meus filhos. Essa é a parte da minha vida em que eu fui muito feliz. Aí você deve também estar pensando agora, nossa, ela não é mais feliz. Eu sou muito feliz. Mas e esse é aqueles momentos que a gente guarda no coração, que ficou eternizado e o principal, que fazem a gente construir a base para o que a gente é, porque eu sou hoje. E é o que eu acredito que faz as pessoas construírem as suas bases. É na adolescência, na infância. Eu estudei no Colégio Militar de Porto Alegre. Eu fui muito feliz lá e eu aprendi sobre valores, sobre disciplina, sobre hierarquia, sobre respeito e sobre frustração. Frustração, nossa, eu acho que as pessoas não têm que se frustrar. As pessoas precisam se frustrar, porque se elas não se frustram, elas não crescem. E se elas não crescem, elas não chegam aonde elas querem. Então, é muito bom que a gente aprenda sobre frustração e talvez, no final da palestra, tu vai entender o que eu tô falando, que frustração é uma das soluções para o nosso futuro. E aí eu fui... Quando eu era pequena, antes eu vou falar uma historinha rapidinho. Quando eu era pequena, eu dizia pro meu pai, pai, eu quero mudar o mundo. Sempre falei isso. Meu pai sempre disse, minha filha, para de tentar mudar o mundo. E eu disse, não, eu vim aqui, eu vou mudar. Mas como que eu vou mudar o mundo se eu só conheço Porto Alegre? Então, eu liguei pra minha amiga, que estava na Nova Zelândia, e disse, olha, eu quero ir para essa Nova Zelândia aí também, quero aprender algo diferente, quero viver uma realidade diferente, mas eu precisava trabalhar para poder sustentar a minha ida à Nova Zelândia. E ela disse, acho que tem um emprego no Subway. Então eu fui. Fui para Nova Zelândia, trabalhei, aprendi muito, vivi uma nova realidade, mas o principal, lá eu aprendi a viver sem medo. Lá eu eu tive a experiência de viver sem medo e isso foi muito importante, porque foi lá que eu tive certeza também que eu queria ser policial e que eu queria que as pessoas não tivessem medo. E eu acreditava genuinamente que se eu fosse policial, eu ia tirar o medo das pessoas. E aí eu me formei na PUC. Antes aqui, ó, essa sou eu lá no Subway, trabalhando, fazendo sanduíche. Eu era muito feliz. E voltei, eu tinha que voltar, me formei na PUC em Direito, passei na OAB de primeira, há muito estudo, mas isso é uma coisa importante que a gente fala hoje em dia. E advoguei por 3 anos, eu era muito feliz advogando, eu adorava fazer o que eu fazia. Só que a gente tem um momento da vida que a gente precisa parar e pensar, o que eu me propus? E eu me lembrei que eu me propus a fazer com que as pessoas vivessem sem medo. Eu queria ser policial, eu queria cuidar dos outros. E aí eu fui estudar, estudei para concurso público, foram 30 mil inscritos no concurso que eu passei. Eu fui a 13ª colocada e era o concurso da SUSEP. E hoje eu sou policial penal, trabalho na SUSEP, sou policial penal do Rio Grande do Sul, e faço com que as pessoas possam dormir e acordar seguras. Eu não, eu e todos os meus colegas. Nesses 6 anos que eu já estou na segurança pública,
Eu abri 2 presídios, eu fui diretora de um deles, eu trabalhei no núcleo de segurança escolta, onde todos os dias a gente fazia o transporte dos presos. Eu criei o Centro de Operação e Escoltas, em que a gente é responsável pela movimentação de 2.500 presos, e eu tenho muito orgulho em dizer que, além de criar, junto aos meus colegas, eu era a única mulher, e até hoje ainda fui a única mulher que pertenceu a esse grupo de escoltas. Aqui estou eu, bem pequenininha, mas tão importante quanto todos os meus colegas. Só que aí chega um momento, lembra que eu falei que tem um momento que a gente pensa no nosso propósito, e eu me lembrei. Eu disse o meu sonho é que as pessoas vivam sem medo. Eu quero isso, eu quero ter uma Porto Alegre sem medo, eu quero que as pessoas tenham essa experiência. Mas eu mesmo trabalhando diuturnamente e me esforçando muito, e os meus colegas também, eu sempre ouço das pessoas, eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de caminhar na rua, eu tenho medo de caminhar com os meus cachorrinhos, eu tenho medo de me divertir. Então eu pensei, se as pessoas têm medo, se eu estou trabalhando arduamente para que elas não tenham, está faltando alguma coisa. E aí eu pensei, vou criar um movimento para que as pessoas junto comigo possam fazer uma Porto Alegre sem medo. Não basta somente o meu trabalho, eu preciso chamar a sociedade para que ela esteja comigo. E aí eu fundei o movimento Porto Alegre Sem Medo. E depois as pessoas começaram a fazer parte desse movimento e elas queriam saber mais. Eu disse, eu vou montar uma palestra e vou explicar para as pessoas o porquê que a gente hoje está vivendo esse momento tão conturbado. Não é uma consequência qualquer, ele é o resultado de escolhas que aconteceram ao longo de 30 anos no nosso Brasil, no nosso Rio Grande do Sul e na nossa Porto Alegre. E a gente precisa entender isso, porque quando a gente consegue ter boas informações, se munir de verdades, nós vamos conseguir exigir que as pessoas que têm a responsabilidade de cuidar das nossas vidas cuidem da maneira correta. E aí eu quero perguntar, quem aqui tem medo hoje? Quando você acorda de manhã, você não, quando tu acorda de manhã, tu pensa em algum medo? Tu pensa, vou sair tranquilo pelas ruas, vou trabalhar, vou voltar para casa, ou tu pensa, eu tenho medo de não voltar para casa, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de andar com os meus cachorrinhos pelas ruas. Vocês têm esses medos? Porque muitas pessoas falam para mim, mas tu anda armado, tu é policial, tu não deve ter esses medos. Eu posso não ter esses, mas eu tenho outros. E o meu maior medo é de perder as pessoas que eu amo. Porque muitas vezes eu não estou ao lado delas para protegê-las. E esse medo ele é real. Porque, por exemplo, em Porto Alegre, a cada 20 minutos uma pessoa é roubada. A cada 25 minutos uma pessoa é furtada. Então, a sensação de insegurança, ela existe porque nós não estamos seguros. Vou passar aqui rapidinho. Quando a gente fala em carros, o número é a cada 2 horas, um carro roubado em Porto Alegre. A cada 3 horas e meia, um carro é furtado em Porto Alegre. Então, quando a gente sente o medo, é porque a atmosfera de Porto Alegre está nos proporcionando isso. E quais são as causas disso? O porquê hoje a gente vive isso? Eu trouxe 3 causas para a gente poder falar sobre nessa palestra, mas existem muitas outras que a gente tem que discutir, tem que falar, mas eu acho que se a gente compreender essas 3, a gente vai conseguir entrar nas soluções e ver um futuro novo pela frente. Enfraquecimento das forças policiais. Nós viemos de um governo que tinha uma ideologia política que enfraqueceu as nossas forças policiais. Quiseram acabar com a polícia militar e não tiveram tempo. Então, enquanto a gente enfraquece as nossas forças policiais, a gente distancia ela da sociedade, a gente demoniza a polícia para transformar o caos. E foi isso que foi feito. E nunca, jamais, pelos nossos colegas, pelas pessoas que estão na ponta, mas sim por ideologias políticas, ideologias de um sistema penal de justiça que se preocupou com quem? Se preocupou com o bandido.
não se preocupou com a sociedade, não se preocupou com a vítima. Muito bem fala o promotor Bruno Carpes, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, quando ele diz que nós vivemos numa porta giratória. Ou seja, o bandido entra e já sai, o bandido entra e já sai. E é por isso que a sociedade se sente insegura, não é à toa, é porque no Brasil hoje, em Porto Alegre não é diferente, nós prendemos pouco e soltamos muito. Educação. O professor Olavo de Carvalho fala muito bem quando ele diz que não conseguiram com as armas e foram para os livros. Foi uma ideologia colocada nos colégios e nas faculdades. Que ideologia? Ideologia de um garantismo penal excessivo. Ideologia de que tínhamos que privilegiar as pessoas que estavam em situação de necessidade, em situação menos favorecida que a nossa. Distorceram, na verdade, a realidade. Por quê? O criminoso, ele não é uma pessoa que passa por necessidade. Ele não é uma pessoa que tem um distanciamento social ou uma desigualdade social. Ele até pode ser, mas não é só isso. Se fosse, não teríamos crimes do colarinho branco, não estaríamos vivendo o caos da corrupção que vivemos hoje. Então, nós temos criminalidade, nós temos criminosos e nós temos autoria. Nós precisamos lembrar sempre disso. Atrás de um crime tem um autor e esse autor precisa ser punido. E esse autor sempre teve uma escolha. E a nossa educação falhou, nossas famílias falharam, porque foi lá na educação também que eles criaram um modelo de distanciamento familiar. Os pais perderam os pais não perderam o respeito, mas houve um distanciamento familiar em que as crianças, os adolescentes, eles não conseguem mais ter aquele respeito, ter aqueles limites, ter as frustrações. Hoje parece muito difícil para uma criança se frustrar, ouvir um não, parece que aquele pai ou aquela mãe que está fazendo isso está cometendo um verdadeiro crime, mas não está, e isso precisa ser resgatado. Essas são as causas da gente estar vivendo no caos. E o principal, a impunidade. O Brasil é o país da impunidade, o Rio Grande do Sul é um dos estados e Porto Alegre é uma das cidades. É um baita negócio hoje ser criminoso. Volto a falar, promotor Bruno Carpes muito bem fala sobre a porta giratória, ou seja, o bandido entra num dia, ele dá um giro e ele já vai para a rua de novo. Por quê? Porque a gente veio com a nossa educação, começou a formar as pessoas que começaram a decidir, que começaram a fazer política e disseram que elas tinham que fazer um garantismo penal. Garantismo penal, um nome muito bonito que tu pensa, eu acho que as pessoas têm que ter os direitos delas garantidos. Quem não acha? Eu também quero ter, eu sou uma cidadã de bem, eu quero que quando eu precise, a lei esteja ao meu lado. Mas não é sobre direitos, não é sobre garantias, é sobre proteger o bandido. Houve uma inversão tão grande de valores em que a sociedade se tornou a culpada pela desigualdade social, a culpada pelo criminoso, e o criminoso se tornou a vítima e o policial foi demonizado, é o violento, é o problema da situação. O promotor Leonardo Jardim explica muito bem essa inversão de valores no livro Bandidolatria e Democídio. Nós temos uma cultura instaurada na nossa política, nas nossas instituições de justiça penal de bandidolatria. E o caos ele é tão grande, mas tão grande, que existe aquele... que quando a gente vai pensar numa solução, as pessoas, os especialistas, eles dizem assim, nós sabemos do problema, mas não tem mais o que fazer. Claro que tem, óbvio que tem. E, aliás, quem acha que não tem o que fazer, por favor, porta da rua, serventia da casa, dê espaço a quem quer fazer alguma coisa. E tem muita gente boa por aí. E aí tem outra questão que a gente precisa destacar. No Brasil se prende muito impunidade. Mas como se a gente é o país da impunidade e ao mesmo tempo a gente prende muito? Alguma coisa não está fechando aí. É porque nós somos o país da impunidade e nós não prendemos muito. Aliás, nós prendemos muito
pouco, desculpem a redundância. 5% dos crimes hoje fazem com que as pessoas sejam presas. 95% está solto. Nós temos um Código Penal em que de todas aquelas tipificações, todos aqueles crimes, roubar, matar, furtar, estrupar, todos eles, somente 3% faz com que o juiz, obriga o juiz a colocar o bandido em regime fechado. 3%. Temos indultos de Natal, indulto de Dia dos Pais. Temos legislações brandas, como a legislação de crimes de menor potencial ofensivo. No Brasil foi criado o crime de menor potencial ofensivo para que, caso o criminoso tenha feito um crime que não tenha tido muito estrago, ele ainda tem uma segunda chance. Mas e a vítima? Volto a dizer, esquecemos da vítima, esquecemos da sociedade e olhamos só para o criminoso. E isso foi proposital, porque quando a gente instaura o caos, a gente perde o controle. E aí, quem é que pode ter o controle? Aqueles que estão fazendo o próprio caos. Então é isso que a gente tem que estar sempre ligado. Mais uma coisa sobre a questão da impunidade que é importante a gente falar. A impunidade ela é tão bem feita no Brasil, mas tão bem feita, que eles dizem que nós temos que desencarcerar. Desencarceramento. Vamos solucionar o problema, já que estamos prendendo muito, que já vimos que não é verdade, já que o nosso sistema prisional faliu. Faliu por quê? O Estado quis falir o sistema prisional. Ele colocou nas mãos das facções criminosas o comando dos presídios. E aí ele diz, já que não temos soluções, vamos mudar a rota. Não, nós temos que mudar a rota, com certeza. Aliás, nós temos que nos agarrar numa nova rota. E qual é essa rota daquilo que dá certo? Acabar com esta cultura da bandidolatria, acabar com especialistas que não têm provas empíricas do que estão falando e, principalmente, acabar com esta ideologia política que hoje faz com que a gente viva uma verdadeira guerra civil no Brasil. Eu não me lembro dos números, mas eu tenho certeza que os nossos números de morte no Brasil colocam alguns países em guerra com inveja. E isso mostra que a gente precisa mudar e mudar é necessário. Eu quero contar, inclusive, uma história para vocês que é de agora, 2020. Foi Dia dos Namorados. Um policial, no seu plantão, estava terminando o seu plantão e ele queria ir para casa, mas estava na delegacia. Ia sair meia-noite, saiu um pouco depois, foi embora de carro, não quis tirar a farda para chegar mais perto, para chegar mais rápido da namorada, já que era Dia dos Namorados, e ela estava esperando ele para o jantar. E aí ele foi reconhecido pelos bandidos que tentaram, as informações que chegou na mídia que eles quiseram assaltar a moto dele, mas aí ele trocou tiros, foi para o meio do mato e a verdade é que ele foi executado pelos criminosos. E esse telefone, o telefone dele, que quando os colegas foram procurar por ele, viram o telefone tocando e ele dizia amor, porque era a mulher dele esperando ele para chegar e fazia tempo que ele não chegava. Quero dizer que ele estava demorando a chegar. E aí ele tinha morrido em decorrência de estar fardado e de ter sido surpreendido pelos criminosos. Então, no Brasil hoje, um amor, um pai, uma mãe, um policial não volta para casa no amanhecer, porque a cada 24 horas no Brasil, um policial morre por ser policial. Não é porque ele teve alguma doença grave, não é porque ele sofreu algum tipo de acidente, é porque ele é policial. E aí dizem também, mas nós matamos, a polícia mata muito. Não, a polícia não mata muito, a polícia morre muito. A gente tem a cada 100 mil pessoas, 29 pessoas mortas. Se nós formos olhar policiais, a gente tem 60. Nós dobramos o número a cada 100 mil. Então, nós não temos uma polícia que mata, nós temos uma polícia que morre. E morre por quem? Morre por todos nós. Morre para que eu, para que tu, para que o teu pai, a tua mãe, a tua família possa voltar para casa seguro e feliz.
E eu quero dizer que a gente tem que se agarrar num caminho novo, num caminho de solução. Qual é esse caminho? 3 caminhos para que a gente tenha uma cidade segura. É importante também que a gente destaque que nós vamos precisar, sim, das pessoas, do poder público para que essa mudança ocorra. Então, isso é muito importante porque a gente não pode ficar naquele discurso de mas ninguém pode fazer isso por mim, já ninguém quer fazer nada, já está aí, já são essas pessoas que fazem a justiça penal. Não. Todas as pessoas que trabalham no bem público, elas trabalham para a sociedade. E a sociedade tem que lembrar elas disso todos os dias, se necessário for. Valorização policial. Quando a gente fala em valorização policial, muitas pessoas dizem: ah, mas eu vi que a polícia ganhou equipamentos novos, que ela está melhor, com melhores armamentos, ganhou viatura, e isso é muito bom. Nós temos que ter muitos equipamentos para poder combater o crime. Mas valorizar o policial não é somente isso. Valorizar o nosso policial passa por uma retaguarda jurídica forte. O policial não pode, toda vez que ele atua para salvar a sociedade, salvar uma pessoa de bem, responder juridicamente por isso. E pior, porque piora, ele não pode ter que tirar do próprio bolso o dinheiro para pagar um advogado para defender ele. O Estado precisa mostrar que quem está amparado e que quem tem a legitimidade de agir é o policial e não o criminoso. Porque com aquela cultura que está instaurada, enraizada, que vem desde as faculdades de garantismo penal, bandidolatria, ao bandido hoje tudo é fornecido e ao policial nada. Tem até hoje uma audiência de custódia. Essa audiência de custódia ela tem uma finalidade: verificar se houve força policial no momento da prisão. Então, o Estado gasta com os impostos das pessoas de bem para que o bandido seja levado até o juiz e seja questionado: o senhor sofreu força policial? O senhor se sentiu ameaçado pela polícia? Porque caso o senhor tenha se sentido, nós vamos mandar verificar. Mas aí eu me pergunto, quem faz esse tipo de questionamento? A vítima? Porque tem uma vítima. Nesse sistema acusatório que a gente tem juiz, Ministério Público, advogado ou defensor público e réu, propositalmente se tirou a vítima disso, para que ela não fosse lembrada e ela é esquecida. Então, nunca é perguntado à vítima se ela sofreu se ela está viva, né? Se ela sofreu alguma violência, se ela está com algum trauma e se ela precisa de alguma coisa. Tampouco ao policial. Prevenção. A prevenção por que eu falo prevenção? Porque quando a gente for falar em educação e família, nós vamos falar de longo prazo. Nós não vamos falar de algo que vai dar o resultado imediato, mas é um caminho que a gente precisa sim fazer para daqui a 20, 30 anos, para que os meus filhos, para que os meus netos, para que os teus filhos, os teus netos tenham uma Porto Alegre mais segura, tenham um Brasil melhor. Essa prevenção se fala com educação e com a base familiar. Nós precisamos restaurar a família. Não é aquela família que a gente diz, então agora vamos suspender novamente o divórcio, ninguém mais se divorcia. Não é isso. São valores, são princípios, é pai e mãe no comando de crianças e adolescentes que estão em estágio de formação. E isso é tão verdade, mas tão verdade que muitos pais não sabem que os filhos assistem aquele youtuber que hoje contamina a mente das nossas crianças. E não por acaso, este mesmo youtuber vai fazer uma live com o ministro do STF. Isto não é à toa, pessoal. É porque quando desistem de manipular os adultos ou quando esta manipulação não está dando certo, eles vão para a educação, eles vão para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Deixem em paz, por favor. Deixem que os pais tenham a responsabilidade e tenham o cuidado com seus filhos. E ao colégio fica, sim, a educação de ensino, de valores, de disciplina.
Eu sou fã das escolas cívicos militares, que agora se mostra uma solução para nós. São mais caras que as escolas normais? São. Mas é um investimento para o futuro de todos nós. E acho que é uma excelente alternativa. Eu que vim de colégio militar, tenho certeza que o sucesso da nossa cidade, o sucesso do nosso país, o sucesso do nosso estado passa sim por a gente fomentar as escolas cívicos militares por todas as cidades que a gente puder. Quanto mais, melhor. E o sistema penal? Não tem mais como a impunidade ser o fator motivante, né? Ser este motor para os criminosos. Como eu falei antes, é um negócio muito bom hoje em dia ser criminoso no Brasil. Tu ganha muito e tu paga pouco quando paga. Tem até um caso que eu queria contar para vocês. Quando teve aquele caso na frente do Colégio Dom Bosco, e esse caso até tem no livro Bandidolatria, que eu sou fã. O livro Bandidolatria é um daqueles livros que a gente para e pensa assim, alguém no mundo me compreende. Porque quando a gente vem como eu, de uma formação acadêmica, de garantismo penal, vai para a segurança pública, enfrenta isso daí do outro lado, tu sendo aquele que é para quem, né, o policial, ele é o herói, ele é o que vai salvaguardar a sociedade, mas na verdade ele é o alvo, né? O alvo das perguntas, o alvo das ações, o alvo das críticas. E aí quando a gente vê um livro desse, a gente se sente acolhido, a gente se sente, nossa, existe alguém no mundo que pensa por mim e para mim e como eu. Por isso que eu cito tanto ele. E ele fala no livro o caso do Colégio Dom Bosco, que a maioria de vocês deve se lembrar, que foi um caso muito triste, que aquela mãe estava esperando a filha e teve um disparo de arma de fogo quando ele foi tentar roubá-la e ela acabou falecendo. Esse crime chocou Porto Alegre, chocou o Rio Grande do Sul e ele foi a causa de algumas mudanças de políticas públicas na época. E aí, quando tem essa comoção social, nós temos que olhar os antecedentes, a ficha criminal dessa pessoa que cometeu o crime. Esse indivíduo tinha mais de 20 passagens pelo sistema prisional. O que ele fazia na rua? Progressão de regime, liberdade provisória, indulto, demora do tempo processual. As justificativas são inúmeras. A solução é uma só, tem que acabar com progressão de regime. Regime aberto, semiaberto estão falidos no Brasil hoje. Não tem condições nenhuma. Tem que ser regime fechado. O preso tem que entrar na cadeia e não sair mais de lá. E quando estiver lá, tem que inclusive trabalhar para garantir a sua estadia lá, para pagar para a sociedade um pouco do mal que fez. Ah, então nós temos que privatizar os presídios. Não. Presídio, policial penal, faz a custódia, faz a execução da pena, mas ele trabalha para gerar um pagamento que ele vai dar um pouco para sua família, um pouco para o Estado, assim desonera o Estado e vai fazer com que a gente consiga ter um sistema penal, um sistema prisional ativo em que o poder esteja no Estado e não nas facções criminosas. Porque hoje a gente tem a falência do sistema prisional, ela foi proposital para que a gente pudesse ter o discurso do desencarceramento, do abolicionismo penal. Esse discurso só tem um resultado, o caos que a gente vai sofrer é enorme. Nós vamos para uma guerra civil daí. É isso que vai acontecer. Aliás, algumas cidades como o Rio de Janeiro já quase vivem isso, né? E isso que eu acabei de falar é tudo que a gente deve exigir do Estado, né? Tudo que a gente deve exigir dos nossos mandatários, né? As pessoas que estão lá porque foram colocadas por eleições, como os políticos, ou as pessoas que estão lá porque quiseram estar, como as pessoas do sistema penal de justiça. Ministério Público, os juízes, defensor público, cada um no seu papel tem que começar a ter a responsabilidade de olhar para a sociedade como o seu fim maior. Nós não podemos mais aceitar a cultura da bandidolatria. Nós precisamos começar a exigir um efetivismo penal.
em que a lei seja cumprida e a legislação, inclusive, precisa mudar. Nossa legislação é frouxa, como eu disse, e ela precisa mudar e mudar muito. Não tem que ter mais indulto, não tem que ter mais execução de pena, não tem que ter crime de menor potencial ofensivo, e a gente tem que começar a, quando entrar na cadeia, acabar a porta giratória, como muito bem fala o promotor de justiça Bruno Carpes. Mas enquanto tudo isso não acontece, a gente precisa fazer uma autopreservação, que é nós nos cuidarmos. O policial, ele não tem como estar em todos os lugares, é impossível. Mas a gente pode dificultar um pouco mais o trabalho do criminoso e nos preservar um pouco melhor. E eu quero dar algumas dicas de autopreservação e que o dia a dia acaba nos consumindo. É telefone, volta para casa, tem que fazer a janta, sai para correr, a gente já faz as coisas pensando em outras e a gente acaba ficando desatento. Isso acontece comigo, eu acredito que deva acontecer com todo mundo também. Autopreservação. Uma das estratégias de autopreservação são as chegadas e saídas, né, da nossa casa. Nós sempre temos a sensação de quando estamos dentro de casa que estamos mais seguros. E aí, às vezes, ao sair, a gente sai desatento. E isso, recorrentemente, faz com que crimes aconteçam. Então, tanto quando tu sai de casa, olha o entorno, verifica se não tem alguém diferente, se não tem uma pessoa parada, para que, caso tenha, não saia, espere. Se estiver chegando, dá umas 3, 4 voltas na quadra. Se essa pessoa não saiu dali, liga para o 190. Porque o 190, pessoal, ele não precisa ser usado só quando as coisas já aconteceram, né? Quando a vaca já foi pro brejo. Ele pode ser usado de maneira preventiva. Oi, eu estou chegando na minha casa e eu não estou me sentindo seguro para entrar porque tem uma pessoa, tem um indivíduo, tem um carro, enfim, tem algo que é estranho à minha rotina. E a mesma coisa se tu estiver saindo de casa. É sempre importante que a gente faça uma rede de apoio com os vizinhos. Tanto a gente olhe para o vizinho, veja se não tem algo diferente na rotina dele, para que o vizinho também possa olhar para nós, né? E qualquer coisa tem uma combinação, se tu verificar que eu não estou fazendo o que eu sempre faço, liga para o 190 ou liga para algum familiar meu. Quando estiver chegando em casa, deixa sempre os controles do carro perto de ti, não fica procurando no carro, não te distrai, né, nessa procura, já deixa pronto. Vamos usar as tecnologias ao nosso favor. Existem inúmeras tecnologias que há 15, 20, 30 anos atrás não existiam e que hoje existem por um preço bom. Os controles, os portões eletrônicos com tempo para fechar, deixa o tempo suficiente para o carro entrar, porque senão ele pode até te colocar em risco, porque às vezes a gente entra com o carro, o portão já abriu, a gente entra, nós nos distraímos, relaxamos e nisso entra o criminoso atrás. Então, entrou, fecha o carro, fecha o portão. Quando a gente estiver dentro do... e todas as pessoas que forem fazer algum serviço dentro da sua casa, procure a identificação. Verifica se alguém da família de fato contratou aquele serviço, pede o crachá da empresa para verificar a procedência. Tem quadrilhas especializadas em entrar dentro das casas, fingindo ser empresas, até ser polícia, enfim. Elas vão se aperfeiçoando conforme o período. Dentro do veículo. Quando a gente estiver dentro do veículo, nós temos que evitar de deixar as luzes acesas, evitar de procurar algum objeto que tenha caído. Mesmo que a gente esteja dirigindo o carro, às vezes cai um objeto, a gente quer procurar até o controle da garagem ou o próprio celular. Não para no meio da rua e procura. Um colega meu, policial, deixou o celular cair, parou no meio da rua, foi procurar. Quando voltou, estava com os bandidos ali já pro assalto. Então, perdeu alguma coisa que é importante, que tu precisa encontrar, para no local seguro e faz a busca. Namorar.
É muito lindo a gente ver nos filmes, né, os casais namorando dentro do veículo, é romântico, a luz da lua, mas não dá. Hoje em dia é impossível que a gente namore dentro dos carros, porque nós vamos procurar um local escuro. E uma dica que eu vou dar para vocês, segurança é luminosidade. Os locais com luminosidade são locais seguros. A luz traz mais segurança, inclusive, que alarmes. Se um bandido tiver que escolher entre um lugar que tenha luz e um lugar que tenha outros tipos de outras coisas que dificultem a sua atuação, ele vai para esse local que tem mais dificuldades, mas que é escuro. Então, não namora, não evita, né? Não é evitar, é não namorar dentro de veículos, porque vai ir para local escuro, vai se distrair e é alvo fácil. Outra coisa importante, as despedidas e para quando a gente for buscar alguém em casa. Ao ir deixar uma pessoa em casa, fala para ela assim, ó, pega a chave e quando eu parar o carro, tu já desce, beijo, tchau. Não para o carro e aí começam as despedidas ou vai procurar a chave para poder descer do carro. Esses segundos são preciosos e fazem com que o criminoso verifique aquela situação de facilidade, de alvo para eles, e aí a gente acaba sofrendo sendo a vítima, sofrendo o ataque. Quando a gente vai pegar alguém em casa e tu é o motorista, já avisa a pessoa, quando eu parar o carro, tu já entra, porque às vezes a gente para e a pessoa tá descendo, tá chegando e a gente fica ali. Normalmente a gente se distrai no celular e a gente se torna um alvo fácil. Alvos em movimento são sempre alvos mais difíceis. Então sempre tente se manter em movimento. Isso vale inclusive para o semáforo. Quando tu vê que o semáforo tá vermelho, diminui, não para. Vai diminuindo até que ele fique verde e tu possa continuar o teu tráfego normalmente. Não deixa nada que tenha valor pessoal ou valor monetário dentro do veículo, porque isso chama a atenção do bandido. Se ele vê uma bolsa, mesmo que ela não tenha nada dentro, ele vai optar por aquele carro do que um que não tem nada à mostra. Então evita de deixar qualquer coisa à mostra enquanto o carro está estacionado. Lembra que eu falei que em Porto Alegre, a cada 25 minutos uma pessoa é furtada e a cada 3 horas e 30 um carro é furtado. Então a gente tem que evitar isso. Transitando a pé. Quando a gente for transitar a pé, é importante que a gente procure sempre ter alguém contigo. Se tu vai ter que esperar 5 minutos a mais, mas vai ter uma companhia para ir, espera. É melhor que a gente ande em dupla, em trio, do que sozinho. Evita ruas desertas, evita ruas que não tenham movimento e o principal, evita lugares que não tenham luminosidade. Luz é segurança. Eu sempre bato nessa tecla porque poucas pessoas falam sobre isso e poucas pessoas, inclusive, cuidam disso. Se tiver que caminhar 2, 3 quadras a mais, mas ir para um lugar com movimento e um lugar com luminosidade, opte por isso. É prevenir, é se cuidar, é trazer segurança para si. E a gente tem que lembrar que o bandido, o criminoso, ele também vai se modernizando, né? Ele não fica parado no tempo. E se tudo ficou digital, ele também ficou digital. E aí a gente tem os crimes digitais, que nos causam um transtorno absurdo, que embora não tenham violência, eles nos dão danos, né, muito ruins. E o principal, eles nos dão uma sensação de que mexeram na nossa privacidade, que entraram nas nossas coisas, que se adonaram até das nossas vidas. Então, hoje em dia, eles clonam muitos WhatsApps, eles fazem aquelas transferências bancárias falsas, né? Quando vão vender quando a gente vai fazer uma compra ou uma venda na internet. Até nesse período de quarentena, muitas pessoas que eram resistentes, como eu, a comprar e vender na internet, talvez tu seja uma pessoa dessas, eu nunca vou comprar pela internet, fui obrigada a comprar pela internet. E os golpes também começaram a acontecer. Então não entrega o objeto que tu vendeu antes de tu ver o dinheiro na sua conta,
antes de tu ver que tá ali, já entrou o dinheiro. Porque qual é o golpe hoje? Eles fazem uma suposta transação bancária, o dinheiro nunca entra e eles pegam o objeto e a gente nunca mais vê o nosso bem. E o WhatsApp, eles ficam nos clonando. Eu vou contar mais um dos golpes para vocês, que até uma pessoa muito querida por mim sofreu há pouco tempo esse golpe. Eles ligam e dizem: oi, eu quero confirmar a sua presença num evento maravilhoso que vai ter com... Aí eles falam ou alguém famoso ou eles falam alguém que a gente conhece. É mais ou menos assim. E eles colocam no SMS um número e pedem para que a gente digite esse número. E assim nós vamos estar confirmando nossa presença ou ganhando o bônus que eles estão nos oferecendo. E ao digitar aquele númerozinho, puf, o nosso WhatsApp não é mais nosso, eles clonam e nos causam um transtorno enorme. Além de, muitas vezes, fazer com que amigos queridos caiam num segundo golpe, porque aí eles pedem dinheiro ou pedem para pagar uma suposta conta, pedem alguma ajuda e a gente acaba fazendo com que um amigo também sofra o dano. O que é importante? Importante que a gente faça verificação em 2 etapas no nosso WhatsApp. Existem ali nas configurações verificar em 2 etapas. Toda vez que alguém for acessar o nosso WhatsApp, ela vai ter que colocar uma senha. Isso faz com que a gente fique mais seguro e dificulta esse golpe. Outra coisa importante é a gente ter o nosso e-mail. O e-mail é o RG do nosso celular. É um númerozinho que aparece quando a gente aperta asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Com esse número, se o teu celular for roubado ou for furtado, tu ligar para a operadora, eles bloqueiam o uso do celular. Talvez daqui a um tempo isso se modernize e eles consigam, mesmo com isso, fazer o uso do nosso aparelho. Mas, por enquanto, é uma saída que a gente tem para dificultar a vida do criminoso. E os crimes da internet, nunca a gente tem que fornecer os nossos dados, as nossas senhas, nada que seja pessoal nosso, para quem a gente não tenha certeza de quem a gente está falando. Porque os golpes cibernéticos, os crimes pela internet, eles nos parecem palavra certa, menos perigosos, né? Mas eles são perigosos. Porque eles mexem na nossa vida, eles mexem na nossa privacidade, eles mexem com as pessoas que a gente ama. Então também vamos ficar atento a isso. E a última coisa que eu queria trazer dessa palestra para vocês hoje, e eu estou muito feliz porque eu tenho visto que as pessoas estão... Eu vejo aqueles olhinhos pensando, a verdade, é isso mesmo, e é isso que eu quero que a gente saia daqui melhor do que a gente entrou, maior do que a gente entrou, e com a certeza do que a gente quer. Quero destacar uma frase que eu acho muito importante. Quando a gente não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, só aquele lugar serve. Por isso que eu falo tanto numa Porto Alegre Sem Medo. Porque se eu quero isso, para mim só isso serve. E eu quero que para ti, para todos nós, só isso sirva. E que a gente exija isso. Que a gente comece uma mudança de comportamento, uma mudança de ideologia política, ideologia social, para caminharmos juntos para esse futuro. E para isso, nada é mais importante que a polícia e a sociedade juntos. Nós precisamos reatar esse relacionamento que, como eu expliquei antes, propositalmente foi afastado. Quando nós temos uma polícia e uma sociedade unidas, nós temos qualidade de vida, nós temos segurança, nós temos naquele policial o nosso herói. E o policial sente que está prestando serviço para a sociedade. E como é que eu vou fazer isso? Muito importante que a gente olhe para os policiais que estão ali, dê bom dia, dê boa tarde, ofereça um café. Uma das coisas que eu falo que é muito importante é ter aquele policial do bairro que conhece os moradores, que conhece as pessoas que estão ali passando, que dá bom dia para o seu João, boa tarde para a Dona Maria, que essa relação próxima é importante. E a sociedade também tem que ser os olhos do policial. Nenhuma polícia é tão eficaz quanto aquela que tem a sociedade como seus olhos. E eu vou trazer um exemplo de um crime que iria acontecer aqui em Porto Alegre e não aconteceu porque uma pessoa da sociedade ajudou a polícia. No Presídio Central, eles estavam fazendo da rua para dentro um túnel que iria
fazer com que 300 criminosos fugissem e fossem colocados na nossa sociedade, fossem colocados na nossa convivência e fizessem com que a gente ficasse mais vulneráveis, mais expostos ao crime. E por que isso não aconteceu? Porque um morador daquela vila verificou que naquela casa, que estava há muito tempo abandonada, começou a entrar e sair um monte de material e ele não via nenhuma obra sendo feita. Então ele achou muito suspeito. E ele ligou para a polícia, fez o relato. Olha, tem uma casa aqui na nossa comunidade que estava desabitada e que agora ela não consigo ver quantas pessoas tem, mas é um entra e sai de material e não me parece que nenhuma reforma está sendo feita. A partir disso, começaram as investigações e se chegou que estavam programando um túnel para que 300, mais ou menos, 300 bandidos pudessem fugar. E a polícia conseguiu evitar. Por quê? Porque a sociedade ajudou, porque a sociedade foi os seus olhos. É muito, muito importante que a gente crie de novo esse laço com os nossos policiais, que a gente ajude a eles a saber a rotina dos moradores, ajude eles a prevenir o crime. E nesse final dessa palestra eu quero deixar para vocês um recado que faz todo dia, eu desejar fazer algo diferente, desejar fazer algo melhor por mim, para vocês, para todos nós. Todos os dias faça algo que te deixe mais próximo do futuro, de um futuro melhor. Todos os dias faça algo que te deixe mais próximo de um futuro melhor. É isso que eu desejo para mim, é isso que eu desejo para todos vocês. É assim que eu acordo nos meus dias. Espero que vocês tenham levado o que vocês vieram buscar aqui. Eu tive muito prazer em conversar com vocês. Eu fiquei muito feliz mesmo e eu espero poder contar com todos vocês para juntos comigo fazer a Porto Alegre que a gente merece, uma Porto Alegre sem medo. E para me ajudar, me sigam nas minhas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um Facebook e Instagram. Muito obrigada e até a próxima. Muito bom.